Você pode estar casado no regime errado agora mesmo sem nem saber. E a boa notícia é que dá para corrigir isso, mesmo depois do casamento. Eu vou te mostrar porque cada vez mais casais estão pedindo essa mudança e como esse processo funciona na prática. Sou Emily Santos, advogada especialista em direito de família e planejamento matrimonial. Conduzo esse tipo de ação com frequência e hoje eu vou te mostrar quando essa mudança faz sentido e o que a justiça exige para autorizar essa mudança e o que muda de verdade na prática depois dela. Muita gente casa jovem sem pensar muito no regime de bens. Às vezes nem sabe direito qual regime escolheu, porque simplesmente seguiu o que o cartório sugeriu. Anos depois, com uma empresa formada, uma herança recebida ou um patrimônio bem diferente do que existia no dia do casamento. Essa escolha antiga passa a pesar de um jeito que ninguém previu lá atrás. A boa notícia é que a lei permite corrigir isso e cada vez mais casais estão descobrindo que esperar é que costuma sair caro. E quanto antes essa reorganização acontece, antes o casal passa a contar com a proteção que o novo regime oferece. Não existe vantagem nenhuma em esperar. O que a lei exige para autorizar a mudança? A alteração do regime de bens é garantida pelo Código Civil e o processo é mais simples do que a maioria das pessoas imagina, principalmente quando o casal está de comum acordo. O juiz avalia se existe um motivo relevante para a mudança e se ela não prejudica credores ou terceiros que confiaram no regime original e publiquem editais para garantir a transparência total. Com a documentação certa e um motivo bem apresentado, o processo tende a correr de forma tranquila. E quando costuma valer a pena pedir a mudança? O caso mais comum que vejo é o de um dos cônjuges abrindo uma empresa depois do casamento e querendo separar claramente o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial, para proteger a família em caso de dívida do negócio. Mas não é só isso, também vale muito a pena quando um dos cônjuges recebe uma herança relevante e quer garantir que aquele bem fique protegido. Já em segundos casamentos, para ajustar a proteção patrimonial à nova realidade da família. E em casais onde o patrimônio cresceu de forma desigual entre os dois ao longo dos anos. Na prática, qualquer mudança relevante na vida financeira do casal é um bom motivo para reavaliar se o regime escolhido lá atrás costuma fazer sentido hoje. Antes de seguir para o próximo ponto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e clique em se inscrever agora. Toda semana eu trago um vídeo novo explicando esses temas de família, sucessões e planejamento patrimonial. E isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais gente que precisa também dessa informação. O que muda e o que não muda na prática. A mudança de regime ela vale a partir da data da decisão, não desde o início do casamento. Isso é o que mais gera dúvida. Bens adquiridos antes da mudança continuam sob as regras do regime anterior. Já os bens adquiridos depois passam a seguir o novo regime. Justamente por isso, quanto antes o pedido é feito, antes essa proteção nova começa a valer. Não existe vantagem nenhuma em adiar. E como funciona o processo na prática? O pedido ele é feito em conjunto pelo casal, com a apresentação do motivo e comprovação de que não há prejuízo a terceiros. Com a papelada organizada, certidão de casamento, resumo do patrimônio atual e motivo da mudança bem definido, o processo tende a correr de forma ágil. E um advogado especializado consegue conduzir cada etapa sem que o casal precise se preocupar com a parte burocrática. O pacto antenupcial parcial, uma proteção complementar, não um substituto. Em alguns casos específicos, é possível ainda ajustar regras pontuais dentro da própria comunhão parcial, através de um pacto, como definir a incomunicabilidade de um bem específico. Mas isso resolve só uma parte do problema. Para reorganizar o patrimônio do casal de forma completa e com segurança jurídica ampla, a mudança de regime continua sendo o caminho mais sólido, principalmente quando já existe empresa, herança ou patrimônio relevante envolvido. Por que muitos casais deixam para depois e por que isso custa caro? É comum ouvir ainda não é o momento ou vou resolver isso depois. O problema é que esse adiamento tem um custo real. Quanto mais o patrimônio cresce sem a proteção adequada, maior o risco em caso de dívida, sociedade mal resolvida ou uma crise conjugal inesperada. Pedir a mudança com um casamento estável, sem pressa e sem conflito em andamento é exatamente o que garante um processo rápido e tranquilo. Um caso real que ilustra bem essa situação. Eu atendi um empresário que casou em comunhão parcial antes de abrir
sua empresa e só percebeu o risco anos depois, quando o negócio já faturava bem. Ele entrou com um pedido de mudança para separação total, apresentando como motivo relevante a proteção do patrimônio familiar contra riscos do negócio. Como o pedido foi feito no momento de estabilidade no casamento, sem nenhuma dívida em andamento, o processo ocorreu de forma tranquila e foi aprovado em poucos meses. Hoje, os bens adquiridos depois da mudança seguem separados, enquanto os anteriores continuam sob a antiga comunhão parcial, exatamente como a lei determina. O que levar para a primeira conversa com um advogado? Se você está considerando pedir a mudança de regime, vale já chegar à primeira reunião com alguns documentos organizados, certidão de casamento atualizada, um resumo do patrimônio atual do casal e uma explicação clara do motivo da mudança, seja abertura de empresa, seja reorganização patrimonial. Isso agiliza bastante a análise inicial sobre a viabilidade do pedido e ajuda o advogado a montar uma estratégia mais assertiva desde o começo. Perguntas rápidas. Preciso do consentimento do meu cônjuge para pedir a mudança? Em regra, o pedido é feito em conjunto pelo casal, de forma consensual. Um cônjuge sozinho, sem concordância do outro, não consegue impor essa mudança. A mudança de regime afeta dívidas já existentes? Não retroativamente. Dívidas contraídas antes da mudança seguem as regras do regime da época em que foram assumidas. Posso mudar de regime mais de uma vez? Não existe um limite legal explícito, mas cada novo pedido exige, de novo, motivo relevante e processo judicial completo. O que acontece se o casal se arrepender no meio do processo judicial de mudança de regime? É possível desistir do pedido a qualquer momento antes da decisão final, sem nenhuma penalidade, já que a ação ainda não produziu efeito. Empresa aberta antes do casamento também pode ser protegida com essa mudança? Sim, o pacto ou alteração de regime pode prever regras específicas até mesmo para negócios que já existiam antes da união. A maioria dos pedidos de mudança de regime que eu conduzo parte de casais que só perceberam a necessidade depois que a empresa já estava em pé, a herança já tinha caído ou o patrimônio já tinha crescido de forma desigual. E em praticamente todos os casos, a reação é a mesma. Eu devia ter feito isso antes. Quando o pedido é bem fundamentado e feito com antecedência, longe de qualquer crise, a chance de aprovação e a velocidade do processo aumentam consideravelmente. É exatamente esse o cenário ideal para agir. O erro mais comum que vejo não é pedir a mudança de regime, é esperar tempo demais para fazer isso. Quanto mais cedo o pedido é feito, com o casamento estável e sem nenhuma dívida ou conflito em andamento, mais rápido e tranquilo é o processo. Deixar para pensar nisso só quando já existe uma crise, uma dívida ou uma briga em curso é o que realmente complica e pode até levar à negativa do pedido. Vale lembrar, entrar com esse pedido já no meio de uma crise conjugal, achando que vai proteger o patrimônio de uma separação que já está próxima, costuma ser interpretado pela justiça como má-fé. Mais uma razão para não deixar essa decisão para a última hora. Em resumo, mudar de regime de bens é possível e o processo é mais acessível do que parece quando feito com antecedência e bem fundamentado. Empresa aberta depois do casamento, herança recebida, segundo casamento ou patrimônio que cresceu de forma desigual entre o casal, qualquer um desses motivos já justifica avaliar a mudança. Quanto antes esse pedido é feito, com o casamento estável e a documentação organizada, mais rápido e simples costuma ser todo o processo. Não é uma decisão para guardar na gaveta. Você sabia que dava para corrigir isso? Comenta aqui, marca quem se casou sem pensar no regime de bens e precisa saber disso.